Vamos lá então, vamos dar continuidade lá e falar, vamos finalizar, mas calma, alto lá que temos ainda muitos pontos importantes da lei de execução penal. Afinal, estamos tratando ela, assim como foi no último concurso, uma disciplina, né, à parte, 8 questões de lei de execução penal, né, à época, né, eu até estudei bastante, consegui lograr êxito em todas, 8 questões, na verdade, né, de 35, de 40 questões, eu consegui ali, de específicas, né, 40 específicas, eu consegui lograr êxito em 34. Fiz 34 nas específicas e 12 nas gerais, isso, dando 80 pontos, na verdade. Valia a prova nossa, valia 100 pontos, eu fiz, na verdade, 36. Vamos lá, eu fiz 80 na minha nota total. 36 vezes 2 dá quanto, Edmar? 36 vezes 2, 1 mais 6 por 6, 12, né? Sobe um 3, dá isso mesmo, 3, 6, 7, 72. E 8 nas específicas, que valia um ponto. Não, então eu fiz 34 mesmo, gente, é isso mesmo. 34 específicas, né? Dentre essas 34, 8 que eu consegui lograr isso foi LEP. Então, note a importância. É isso mesmo, ó, que daria 8 aqui, 68. Mais 12 nas básicas, dando 80. 13 nas básicas, né? 13 dando 81 aí. 81 pontos. Então, note que 81% também da prova ali com muita relevância. Então, vamos então, para você ver a importância, tudo isso para explicar a importância que tem a lei de execução penal e você tem que compreender ela como um todo. Sanções disciplinares. Então, sanção aqui, disciplinar, é para aquele que comete uma falta disciplinar. Então, o preso foi lá, cometeu uma falta, falta disciplinar, ele sofrerá uma consequência. Essa consequência é uma sanção disciplinar. Porque quem comete um crime, por exemplo, né, ele sofre uma pena, né? Quem comete uma contravenção sofre uma pena também ali, certo? Então, beleza. Aqui é a sanção. O cara cometeu uma falta disciplinar. E nós veremos as classificações dela. Quais são essas sanções disciplinares? Advertência verbal, repreensão, suspensão ou restrição de direitos. E aí nós veremos aqui que tem um limite, né, de dias aí, não podendo ultrapassar 30 dias. Isolamento na própria cela ou em local adequado, nos estabelecimentos que possam alojamento coletivo, beleza? E inclusão no RDD. Por que o inclusão no RDD eu coloquei ele grifado? Porque a gente vai ver um estudo só dele agorinha. Mas essas 4 aqui, né, elas são aplicadas, obviamente, pelo diretor. Só que, independente de ato motivado do juiz, independente de despacho do juiz, essa do RDD aqui, gente, ó, essa do RDD, ela já necessita, veja só, do despacho do juiz, beleza? Então, as outras são aplicadas pelo diretor, obviamente, através de um ato motivado. Essa do RDD também é do ato motivado, só que o artigo 54 ele deixa bem claro que por prévio e fundamentado despacho do juiz. Então, necessita de um prévio, um despacho prévio e fundamentado, né, do juiz. Beleza? Um despacho. Além disso, a inclusão no RDD, coloca essa observação aí, ó. Inclusão. Cada dia eu penso em escrever com letra. Vamos escrever. Inclusão no RDD, certo? Ela necessita também de uma manifestação do Ministério Público. Então, inclusão no RDD precedida de manifestação do MP, beleza? E a lei ainda ela afirma que a manifestação do MP e da defesa, porque a defesa vai tentar quebrar, né, essa inclusão nesse RDD, desclassificar para alguma outra falta e tudo mais, para ele não sofrer sanção do MP e defesa, e além disso deve ser prolatada em 15 dias. 15 dias, beleza? 15 dias
aí no máximo, certo? Então, note que o RD dele já tem algumas observações a mais, além de nós vermos as características dele. Mas, neste primeiro momento, eu quero que você decore as sanções, advertência, repreensão, suspensão, extinção de direitos, e aí não ultrapassando 30 dias, beleza? É isolamento na própria cela, né, o isolamento, e a inclusão no RDD, beleza? A inclusão no RDD é mais peculiar, porque o diretor vai motivar, só que necessita ali de um prévio despacho, né? Um despacho pré-fundamentado do juiz ali. Tranquilo? Além disso, ele também necessita de um parecer prévio, né? Do MP e da defesa, sendo prolatado no prazo de 15 dias. Essas são as sanções. Mas também a lei não prevê só coisa ruim. Calma. Calma, a lei prevê coisa boa. Recompensas. Nós temos o elogio e a concessão de regalias. E a concessão de regalias. Exemplo, por exemplo, aqui, ó. Televisão. Rádio. Certo? Rádio. Então aqui são regalias que a legislação local que irá estabelecer, né, a forma de concessão. TV, rádio, beleza? E aí, obviamente, estará sujeito também, quando ele cometer algum ato, ele pode cortar, ele pode suspender essas regalias. O elogio, ele vai para a ficha, né, do condenado ali, auxiliando no seu comportamento. Tranquilo? Disciplina. A disciplina nada mais é, se você fazer uma análise fria, né, quem já está acostumado com o direito penal militar, fala assim que é o acatamento integral das ordens. Esse é o conceito ali do CPM. Aqui, disciplina também seria isso, né? Ele seguir ali a lei, seguir o que a LEP prevê, né? Acatar as disposições previstas na lei de execução penal. Mas a lei traz que ela consiste também na colaboração com a ordem, colaboração com a obediência às determinações e a colaboração no desempenho para com o trabalho. Disciplina seria isso, beleza? Você vai lá no artigo 45, né? No artigo 45, nós temos essas disposições, começando no artigo 44, falando que consiste com a colaboração da ordem, obediência, determinações das autoridades e no desempenho do trabalho. Aí quem está sujeito? Quem está sujeito à disciplina? Quem está sujeito à disciplina? Obviamente, quem está sujeito à disciplina é o preso. Preso condenado, né, a uma PPL, o condenado a uma PRD ou até mesmo o preso provisório, beleza? Então, disciplina sujeita ao condenado provisório. Quando eu falo condenado, pode ser o condenado a uma pena privativa de liberdade, a uma pena restritiva de direito. Beleza? Tranquilo? O artigo 45 afirma que não haverá aquele princípio da legalidade, né? Não tem o princípio da legalidade penal, essa aqui é a legalidade dentro da lei de execução penal. Não haverá falta nem sanção disciplinar sem expressa e anterior previsão legal. Então, o preso cometeu uma sanção, ele cometeu um ato lá e o diretor afirma que é sanção. Mas se não tiver previsto na lei de execução penal ou na legislação local, o diretor não pode atribuir aquilo como uma sanção. Aí depois que o preso cometeu, ele vai lá e insere lá na portaria, fala para o governador inserir através de portaria, decreto, aquele ato como sanção. Não será alcançado pelo preso, né? O princípio da irretroatividade de lei, a irretroatividade de lei, né? A lei só é a excepcionalidade é a retroatividade benéfica. A regra é a retroatividade. Aqui também o princípio da legalidade, então de forma clara, né? Não há sanção disciplinar, né? E nem como haverá falta se não houver uma previsão legal regulamentar, certo? As sanções não poderão colocar em perigo a integridade física e moral do condenado, né? Então você aplica uma sanção lá em que você pendura ele de cabeça para baixo, né? E comete alguns atos ali de tortura. Obviamente que isso não é admissível, você vai ser preso, né? Isso não acontece, porque é vedado pela lei, né? As sanções não poderão colocar em perigo a integridade física e moral do condenado, beleza? Afogar essas coisas não existe, não pode, é proibido, beleza? Não faça isso. Mentira. É vedado o emprego de cela escura, certo? Vedado o emprego de cela escura. São vedadas as sanções coletivas, né? Então é coisa de filme. Fala, você vai lá para solitária.
a solitária, não existe ela? Não, com esse nome. Existe o regime disciplinar diferenciado. Regime disciplinar diferenciado existe. É um tratamento que ele terá diferenciado. É uma sanção, né? Que ele vai sair do regime que ele está atual e vai para um regime disciplinar diferenciado. Horário de banho de sol limitado, bem como visita à família limitado, tá ok? Beleza. O poder disciplinar, olha ele aparecendo aí lá do direito administrativo aqui dentro da LEP, fazendo um link, né? Na execução da PPL, será exercido pela autoridade administrativa, conforme as disposições regulamentares. Quem é a autoridade administrativa? É o diretor. Ele exercerá o poder disciplinar. Então, você já sabe que lá no direito administrativo, quando perguntar o preso, lá no direito administrativo, ó, o preso que sofre punição disciplinar. Ou ele tira disciplinar, punição disciplinar. Qual poder está evidenciado aqui? Está evidenciado. Qual poder? Poder de polícia? Poder hierárquico, poder normativo, poder disciplinar. Poder disciplinar. Previsão expressa, até porque o vínculo, o poder disciplinar, é para aplicar sanções. Aplicar sanções, lá do direito administrativo, você sabe. Aplicar sanções ao funcionário, vamos colocar o servidor, colocar servidor público, né? E ao particular com vínculo, assim como o preso e o aluno, beleza? Então já pega esse bizu master aí, tranquilo? Poder disciplinar exercido pelo diretor. Das faltas disciplinares, então o cara que comete uma falta disciplinar, ele poderá sofrer sanções. Nós vimos as sanções aqui, né? Nós vimos as sanções. RDD é a mais pesada. As faltas classificam-se em leves, médias e graves. A LEP, ela só prevê faltas graves, beleza? A LEP só prevê faltas graves. E as faltas leves e médias são de caráter aí da legislação local. Coloquei essa observação para você aqui, beleza? Legislação local estará especificando as faltas leves e médias e também a questão da punição. Pune-se a tentativa com a correspondente à falta consumada. Então, se o cara comete uma fuga, é falta grave. Mas e se foi uma tentativa de fuga? Frustrada, né? Foi para fugir, você, policial penal, pregou o laço nele. Não, de acordo com a portaria 4226, não pode, viu, pessoal? Mas beleza, você impediu a fuga dele de uma maneira adequada, né? Não que o tiro não seja adequado, mas beleza, adequada legalmente. Certo? Você impediu a fuga. Então foi tentativa de fuga. É falta grave também. Falta grave. Qual a sanção? A mesma para consumada, beleza? Então tentativa e consumada dá na mesma. Dá na mesma, beleza? A prática de fato previsto como crime doloso, olha que interessante, um artigo muito cobrado. Muita atenção aqui. A prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave. Então, eu não, né? Imagine algum preso ali. Ele está preso, né? Está cumprindo a pena privativa de liberdade e ele comete uma falta grave, ele comete um crime doloso, ele comete um homicídio, ele comete ali uma lesão corporal, né? Dolosa, esfaqueando, ou seja, cometeu um crime doloso. E ali, o que vai acontecer? Será constituído falta grave. Então, primeira coisa, crime doloso constitui falta grave. Agora, olha que interessante. Ele pratica essa falta grave. Ele pratica um crime doloso, que constitui uma falta grave. Isso você já sabe, crime doloso é falta grave. Quando esse crime doloso, né, que foi uma falta grave, ocasionar na subversão da ordem ou da disciplina, vamos ver se volta aqui. Vamos ver aqui, calma aí. Não foi não, mas vai assim mesmo. Ó. Ocasionar subversão da ordem da disciplina interna, sujeitará o preso, provisório ou condenado, nacional ou estrangeiro, sem prejuízo da sanção penal. Gente, aqui, ó, isso aqui ele troca, se liga, ao RDD. Então calma aí, deixa eu ver se eu entendi. O cara cometeu um crime doloso.
Esse crime doloso, o cara cometeu um crime doloso. Esse crime doloso, ele é uma falta grave. Beleza. Agora, se além desse crime doloso que ele cometeu, o fato dele ter cometido esse crime doloso gerou a subversão da ordem ou da disciplina, esse cara vai sofrer uma consequência mais pesada, que é o RDD. Isso daí. Então, é o primeiro, estamos vendo aqui o primeiro fato que gera a aplicação do RDD. Subentende-se, então, que não basta você praticar falta grave para ir para o RDD, porque o RDD é pesado. Nós veremos o RDD aqui. Praticou falta grave, vai para o RDD? Não. Quando você pratica um crime doloso, vai para o RDD? Não. Praticou um crime doloso que gerou a subversão da ordem da disciplina, você será submetido ao RDD, certo? Você poderá ser submetido ao RDD. Agora, olha que interessante. Sem prejuízo da sanção penal. Ah, então eu matei um cara dentro da cela. Eu não, né? Um preso matou um cara dentro da cela, gerou um alvoroço, subversão da disciplina. Opa, esse preso já tá nas características para aplicar a aplicação da RDD, certo? Só que, além disso, ele vai responder o homicídio. Então, não é porque ele está no RDD que ele não pode se responder pelo homicídio. Ou porque ele vai responder pelo homicídio, ele não pode ser submetido ao RDD. São âmbitos diferentes, são esferas diferentes, beleza? Então, muita atenção. Sem prejuízo da ação penal, ele vai responder pelo homicídio, bem como ser submetido ao RDD, porque cometeu um crime doloso, né, que gerou aí a subversão da ordem da disciplina. Crime doloso, falta grave, beleza? E aí, quais são as faltas graves, né, que tem ali na LEP? Porque as outras você sabe que está na legislação local, você viu aqui. Vamos ver? Incitar ou participar de movimento para subverter a ordem da disciplina, alvoroço, motim, né? Fugir. Possuir indevidamente instrumento capaz de ofender a integridade de outrem na cadeia é o famoso chucho. Beleza? É o chucho, é uma faquinha artesanal. Provocar acidente de trabalho, né? Note aí, dolosamente, né? Obviamente. Descumprir no regime aberto as condições impostas, interessantíssimo, no regime aberto as condições impostas, e não observar os deveres previstos no inciso 2 e 5. Vamos lá no 2 e 5, eles estão até selecionados, né? Vamos lá, no inciso 2 e 5, ele não respeitar o servidor ou qualquer pessoa com quem ele se relaciona, ou ele não executar o trabalho e as ordens recebidas. É falta grave, beleza? Falta grave aí do preso, bom para canetar. Qual mais? E beleza, tiverem sua posse utilizar ou fornecer aparelho telefônico ou de rádio ou similar que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo. Inclusive, nós veremos uma jurisprudência sobre o chip, beleza? Sobre o chip ali, nós veremos ao final. E aí eu volto e a gente faz esse link aqui, pode ficar tranquilo. Recusar submeter-se ao procedimento de identificação do perfil genético. Lembra lá? A recusa constitui falta grave, beleza? Essas faltas graves aqui, pessoal, são para aqueles presos condenados a uma pena privativa de liberdade. Ó, PPL. Você concorda que o cara que está cumprindo uma pena restritiva de direito, ele não está dentro do cárcere? Pena privativa de liberdade é reclusão, de novo, e é detenção. Reclusão ou detenção. Não tem como o cara fugir, em tese, né, da unidade, né? Tem como ele, talvez, se ausentar do país. Mas não tem como ele, por exemplo, incitar ou participar de movimento para subverter a ordem da disciplina, porque ele está lá na rua, pô. Ele está cumprindo sua pena com restrição de alguns direitos. Então, quais as faltas graves para o cara que está na PRD? Essas faltas graves aqui é do cara que está cumprindo uma PPL, por uma reclusão ou detenção. Ele está na unidade prisional. Para o cara que está cumprindo uma pena restritiva de direito, as faltas graves são descumprir injustificadamente a restrição imposta. Então, ele sofreu uma limitação de fim de semana, FDS. Beleza? Fim de semana.
ele descumpre essa limitação, se ausenta e após as 10 horas ele sai para a rua. Retardar injustificadamente o cumprimento da obrigação imposta, prestação de serviço de comunidade, por exemplo, e ele não cumpre, começa a retardar. Inobservar os deveres 2 e 5 do artigo, que é a urbanidade ali para com os policiais penais, no caso ali com ele, pessoa que ele se relaciona, serão os agentes socioeducativos, chamado também de agentes do serviço social, beleza? Fiscais de serviço social, ele comete a falta grave, tranquilo? Então, é interessante você perceber, e aí você vai na lógica, privativo de liberdade está ligado a coisas lá dentro da unidade, né? Possuir indevidamente, provocar acidente de trabalho, aqui são simples, né? São poucas faltas graves aí, descumprir justificadamente, retardar o trabalho, né? A obrigação imposta, por exemplo, a prestação de serviço de comunidade, e não observar os deveres. Então, esse daqui é o mesmo que tem ali em cima, beleza? E não observar os deveres. Tranquilo ou não? E aí a gente entra para vermos as características do RDD. Então, ó, respira, viu? Tá ficando tranquilo. É isso aqui, a gente está batendo toda a letra da lei, todos os pontos da lei de execução penal para te deixar apto a gabaritar as questões na sua prova. E quando você for fazer a revisão também, estiver fazendo as questões, você verá que nós trabalhamos todos os pontos aqui de suma importância. 80% do que é cobrado da legislação a gente está trabalhando, beleza? O RDD trata-se de uma sanção e não de um regime, a gente viu, por mais que chama regime disciplinar diferenciado, não é um regime de cumprimento. Regime de cumprimento é fechado, semi-aberto e aberto. Beleza? Fechado, semi-aberto e aberto. Já aproveito para te explicar, que aí você perguntou, professor, o senhor falou lá atrás ali, ó, entre reclusão e detenção. Tudo isso aqui são PPL, né? Esses dois aqui são pena privativa de liberdade. Quando eu falo em reclusão, o Código Penal fala que reclusão admite-se o início do cumprimento em aberto, em fechado, semi-aberto e aberto. Quando o Código Penal fala detenção, o início do cumprimento será apenas em semi-aberto ou aberto. Essa é a diferença de reclusão e detenção. Mas, obviamente, se o cara está cumprindo uma detenção, um regime semi-aberto ou aberto, e ele descumpre, é possível que ocorra regressão para o regime fechado. Mas lá na sentença foi uma detenção, porque a lei prevê o preceito secundário como detenção. O Código Penal fala lá, detenção de 6 meses a 2 anos. Mas aí ele cumpriu ele cumprindo essa detenção, né, num regime semi-aberto, num regime aberto, né, não foi convertido, imagina, mas na maioria das hipóteses ocorre a conversão, uma pena de 6 meses a 2 anos ocorre a conversão para uma PRD. Ele acaba não cumprindo uma privativa de liberdade, cumprindo uma PRD. Mas aí ele estava cumprindo a PPL, suponhamos, né, caso hipotético, e aí ele descumpriu. É possível que, mesmo ele condenado numa detenção, que ele regresse para o regime fechado. É raro, mas pode acontecer, beleza? E quais as características dessa sanção, que é o RDD? Duração máxima, 2 anos. Atenção, antigamente era 360, beleza? Atualmente 2 anos, sem prejuízo de repetição por nova falta grave da mesma espécie. Então, ele ficou lá 2 anos, depois ele cometeu uma falta grave, ele pode sim sofrer novamente o RDD. Recolhimento em cela individual, beleza? 2 anos. E aqui, né, você vai analisar sempre que não vou nem falar tudo 2, porque quem trabalhou na unidade prisional já sabe. Tudo 2 é a sigla do Comando Vermelho que eles falam, né? Então, mas tudo 2 porque as numerações aqui batem, tá vendo aí? Mais fácil falar que é o 2 do Bolsonaro, né? Do 22. Mas fica mais fácil do que falar que é tudo 2, porque tudo 2 é a sigla do Comando Vermelho, né? Por isso a gente falar isso não. Entendeu? Que já gera até uma raiva interna aqui. Mas enfim, é o padrão aqui, ó. Pode perceber, o padrão é 2. Tá vendo aí? Beleza? Exceto aqui na questão de quantidade de preso lá pro banho de sol. Mas vamos lá então. 2 anos, cela individual. As visitas são quinzenais, beleza? E o limite, 2 pessoas por vez, a serem realizadas em instalações equipadas para impedir o contato físico e a passagem de objetos por pessoa da família, ou no caso de terceiro autorizado, judicialmente, com duração de 2 horas. Então, quinzenais, 2 pessoas por 2 horas. Beleza? Sem contar as crianças. Sem contar as crianças, viu, gente? Direito do preso à saída da cela por 2 horas diárias,
para banho de sol em grupos de até 4 presos, desde que não haja contato com preso do mesmo grupo criminoso. Beleza? Então, presos ali que não sejam do mesmo corre, vamos dizer assim. Fiscalização do conteúdo de correspondência. Note aí que aquele sigilo, aquela restrição prevista na CF, ele já é relativizado, né? Relativizado. Aquela lá da interceptação telefônica, né? Dessa vedação, dessa atribuição constitucional, dessa garantia da não violação ali da correspondência já é relativizado. Quando se trata ali da segurança pública, a gente está falando aqui de presas de alta periculosidade, beleza? E você pode evitar diversos crimes ali. Então já ocorre essa flexibilização, essa relativização aí, dessa fiscalização de correspondência que pode ocorrer. Participação em audiências judiciais, preferencialmente por videoconferência. Por quê, gente? Nós vimos uma hipótese do preso que é submetido ao RDD. Se eu te perguntar agora, quem que pode ser submetido ao RDD? Aí você fala, professor, até neste momento eu aprendi que é o cara que comete um crime doloso, em que esse crime doloso gerou a subversão da ordem da disciplina interna. Então o cara cometeu um homicídio e gerou um alvoroço lá. Esse cara, mas nós veremos que tem hipóteses que a lei trouxe com o advento do pacote de crime, que pode outros presos serem submetidos ao RDD, certo? Preso ali de alta periculosidade, nós veremos aqui todos os detalhes. Então, quando você faz uma audiência, ao invés de você fazer o deslocamento desse preso de altíssima periculosidade, você realiza a audiência ali online, né, por videoconferência. Então, preferencialmente é por videoconferência, sim. Tranquilo? Então, decora esse padrão de 2 horas aqui do número 22, né, vai ficar mais fácil, o número 22. Você decora 2 anos, 2 pessoas por vez, 2 horas a duração da visita, 2 horas o banho de sol, lembrando que elas são quinzenais e esse banho de sol é 4 presos aí por vez, beleza? Muito importante isso também. Mata muita questão, cara, você mata muita questão, são muitas questões cobrando isso. O RDD também será aplicado aos presos provisórios, olha só, não é só para o condenado, ou condenado nacional ou estrangeiro. Quais deles? Aí ele dá os 2 pontos, ó. Então, além daquele cara lá do artigo 52, ó, cadê? Ó, além desse cara aqui que pode ser submetido, que é o que cometeu o crime doloso com a subversão, crime doloso mais subversão, ele pode ser aplicado também ao preso que apresentar alto risco para a ordem e a segurança do estabelecimento penal da sociedade. Imagine lá um Fernandinho Beiramar, exemplo, ele pode ser submetido ao RDD. Sobre os quais pode ser submetido ao RDD os presos, né, provisórios ou condenados, ou nacionais estrangeiros, sobre os quais recaiam fundadas suspeitas de envolvimento ou participação a qualquer título em organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada, independentemente da prática de falta grave. Então, note que o RDD não é somente para quem comete falta grave. Não é somente para quem comete falta grave. Aqui a prova aqui, ó, alto risco. Quem mais? O cara que integra organização, associação ou milícia privada. Existindo indícios, olha, que o preso exerce liderança em organização criminosa, associação ou milícia, ou que tem atuação criminosa em 2 ou mais estados, é um preso altamente aí, cometendo crimes interestaduais, o regime disciplinar diferenciado será obrigatoriamente cumprido em estabelecimento prisional federal. A exemplo aí, você pega o Fernandinho Beiramar, um preso de altíssima periculosidade aí, incorre nessa característica, ele pode ficar submetido ali ao RDD, esse regime disciplinar diferenciado, mesmo não tendo cometido falta grave. Tranquilo? Beleza? Então, ó, veja só, cadê? Você vai agora dar uma respirada, a gente vai voltar e vai entrar nessa parte dos órgãos da execução penal, depois nós trabalharemos os estabelecimentos penais, beleza? Estabelecimentos penais, você vai ver ali, por exemplo, o cara que foi condenado no regime fechado, ele cumpre a pena dele onde? Uma penitenciária, um semiaberto, né? Colônia agrícola, industrial, estabelecimento similar. Nós veremos todos esses pontos, mas antes nós trabalhamos essa parte dos órgãos da execução penal, né? Tem mais um viés de direitos humanos, mas é um ponto importante da lei, porque como eu disse, nós estamos trabalhando mais de 80% dos conteúdos já cobrados e dos que podem ser cobrados, né? É aquela máxima, né?
eles falam que 80% do que é cobrado se atrela a 20% do conteúdo. Então, você em teste teria que dar só 20% daquele conteúdo. 80% das questões estão em 20% do conteúdo. Só que, notadamente, nós vemos essa evolução das bancas, explorando diversos pontos daquele tema. Às vezes cobra aquela parte inicial, depois já cobra a parte lá no final relativa à progressão. Então, como é um curso extensivo, o certo é que eu trabalhe de forma detalhada todos os pontos. Quando você for resolver a questão, você verá todos os pontos que nós trabalhamos sendo cobrado aqui, que nós trabalhamos sendo cobrado aí ou no Tec Concurso, ou no QQC Concurso, né? Hora ou outra você talvez verá algum ponto que nós não trabalhamos, obviamente por questões estratégicas. Também não adianta eu vir aqui e ministrar aqui 8 horas de lei de execução penal, certo? Até porque é uma disciplina, mas tem que ser compacto, só que completo. Compacto e completo não tem como eu vir dar apenas 3 aulas, 4 aulas aqui de lei de execução penal. Estamos falando de 200 artigos aproximadamente, beleza? Então tem que ser de forma tranquila, teórica, jurisprudência também, para que você tenha uma preparação completa e adequada, beleza? Então você volta, vamos trabalhar órgãos de execução penal, estabelecimentos penais e outros pontos ainda da lei de execução penal. Falo para você e reitero, para não ficar pesado, se você estiver achando rebuscado demais, muito pegado, dá uma pausa mais longa, né? Porque aqui estamos tratando como uma disciplina e não como um conteúdo dentro de direito penal, beleza? Como uma disciplina. Adote a LEP como uma disciplina à parte, que aí você vai lograr isso de uma maneira melhor, você dará uma atenção maior, demandará mais tempo do estudo para a LEP, beleza? Vai lá, toma água e volta e a gente continua, tranquilo, vai lá, de boa, até finalizar jurisprudência e mais questões no final, beleza? Tamo junto, te aguardando no próximo